aqui para mim quando eu coloquei para gravar. Agora acho que foi. Agora deu certo. Bom, de novo vou agradecer a professora Rosa o aceite o convite, né, a indicação do nome da senhora pela Carmen. Eu confesso que eu estou bastante ansioso para ouvi-la, né? Eu tive a oportunidade de consultar um pouco do currículo, os trabalhos que a senhora tem desenvolvido, fiquei bastante entusiasmado com as questões que a senhora aborda, e a professora Luciane falou muito bem da senhora, então a senhora tem uma propaganda a priori que está assim, ó. Então eu acho que vai ser uma noite bem interessante para a gente, né? E, Carmen, você quer falar alguma coisa? Carmen? Apertei errado. Eu tô igual a você. Estou muito feliz, viu, Rosa, da sua participação, da sua contribuição, né, conosco aqui, estudantes de pedagogia. E estou fazendo pedagogia, tem a ver com a Rosa também, né? Com a Rosa, com a Luciane, né? Eu jornalista no meio delas, e tive a oportunidade de estar junto, e elas sempre incentivando que a gente, não, Carmen, vai, né, volta a estudar, faz pedagogia, faz um mestrado, doutorado. Gratidão, viu, Rosa? E espero que o pessoal tenha a oportunidade de conhecer o seu trabalho também, né? O seu material didático, que é riquíssimo. Eu, graças a Deus, eu tenho. Autografado ainda. Beijo. Bom, a professora Rosa Margarida de Carvalho Rocha, ela é escritora, pedagoga e mestre em educação pela UENG. Também ela é especialista em didática, fundamentos teóricos da prática pedagógica e estudos africanos e afro-brasileiros, além de ser coordenadora geral do grupo de estudos afropedagógicos Sankofa GEAPS. Falei certo, professora? Ou é Sankofa? Sankofa. Sankofa, então falei certo. Conselheira consultiva do Fórum Nacional de Educação Básica da Associação Nacional de Pesquisadores Negros, a ABPN, coordenadora do Simpósio Nacional de Educação Básica da ABPN Copene 2018 Uberlândia, consultora da revista Nova Escola Box, com educação para as relações sociais, membro do projeto das escolas 2030, membro da Cadara MEC, idealizadora e coordenadora do projeto Baobá, Diversidade Étnico-Racial na Educação, e CEO da empresa DLR, Assessoria Afropedagógica. Eu vou passar então a palavra para a senhora, deixa eu só abrir a apresentação aqui, só um instante, que eu vou abrir a apresentação. Eu só vou pedir para a senhora, quando for o momento de passar o slide, a senhora fala próximo ou a forma que for mais fácil, certo? E, novamente, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder ouvi-la aqui nessa noite. Obrigada a você, professor Gustavo, de me dar essa oportunidade de conversar com as pessoas que eu adoro, que são minhas colegas de trabalho, as pedagogas, né? Nós temos um grande propósito a realizar no Brasil, que é de fazer uma transformação nessa educação, para que ela possa ficar equânime, para que ela possa ficar de qualidade, mas equânime e de qualidade para todos, onde todos nós, com a cara que tivermos, sejamos acolhidos nessa educação. E certamente as minhas colegas de trabalho que estão aí agora, nesse momento de estudo, são também protagonistas nessa construção que nós temos que fazer. Então, eu que agradeço de poder estar aqui fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer. Eu quero cumprimentar a todas as meninas e meninos que estão, eu chamo carinhosamente de meus meninos e minhas meninas, porque eu tenho essa possibilidade, porque eu já estou quase virando ancestral, porque uma mulher de 70 anos já pode chamar todo mundo de menino e de menina. Eu chamo com muito carinho todos aqueles que trabalham na educação e que militam na educação, eu chamo de meus meninos e minhas meninas. Então, eu quero cumprimentar a todos e a todas e todos que estão aqui, através da Carmen, que é a Carmen Amâncio, que é uma grande companheira de trabalho, já fizemos muitos trabalhos aí em Uberaba mesmo, sobre as questões étnico-raciais, há muito tempo que nós viemos caminhando nesse sentido, viu, Carmen? E eu fico muito feliz de te ver fazendo pedagogia. Eu quero puxar todo mundo para o nosso lado de cá, tá bem? E
agradeço muito a fala da professora Luciana. O professor Luiz Gustavo não pode aceitar muito, não, porque a Luciana também é outra querida. Então, quando ela fala muito bem, é pelo coração bom que ela tem, mas também já realizamos muitos trabalhos em Uberlândia e realizamos muitos trabalhos por esse Brasil afora, porque nos encontramos em cada Copene, lá no norte, no centro-oeste, no sul, a gente está sempre juntas, e eu trabalhei com ela também nesse curso que ela constantemente faz aí no Triângulo Mineiro. Então, eu estou muito satisfeita. Eu estou em casa. Eu morei 10 anos em Uberaba, tenho 2 filhas uberabenses, então eu me sinto muito em casa quando eu estou conversando com pessoas do Triângulo Mineiro. Muito bom, professor. Só lembrando que esse curso de pedagogia, além dos alunos, né, de Uberaba, como ele é um curso à distância, tem alunos do interior de São Paulo, de outras cidades de Minas, então, assim, ele abrange um público maior. É interessante que isso permite a disseminação dessa palavra que a senhora traz para a gente hoje, para um grupo maior, né? Então, expande território, que a gente precisa expandir os territórios, né? Com então, acho que é uma certeza. oportunidade para essa expansão também. Isso é muito bom. E eu queria conversar um pouquinho com as minhas meninas, meus meninos, sobre um movimento que eu tenho chamado de movimento Sankofa da educação. Eu preciso de explicar primeiro o que é o movimento Sankofa na educação. Para isso, eu tenho que voltar às nossas ancestralidades africanas e lembrar um grupo étnico chamado povo Akan, que tem uma filosofia adinkra, que, através de ideogramas, eles passam mensagens, eles usam a palavra através do ideograma. E o Sankofa é uma iconografia de um pássaro que tem o corpo voltado para frente, os pés fincados no chão, mas a cabeça voltada para trás, pegando um ovo. E esse pássaro, e tem a iconografia desenhada aí, ele representa, então, como um provérbio, né, que a maioria das pessoas já conhece, que nós temos por obrigação voltar atrás para pegar aquilo que ficou para trás, com os pés firmes no chão, trazer para frente, para poder repensar esse presente e construir melhor o nosso futuro. E eu acho que esse movimento ele tem que ser feito urgente na educação, né? Então, por isso é que nós vamos conversar um pouquinho sobre esse movimento Sankofa na educação, que é o momento de voltar atrás, pegar aquilo que ficou para trás e retomar para que nós possamos, então, contribuir para que essa educação seja uma educação equânime e verdadeira para todos, sabe? Pode passar o próximo, professor. Nós temos uma grande batalha dentro da educação, que é a promoção da equidade educacional, né? Nós precisamos saber que o grupo social negro ele foi alijado do processo produtivo brasileiro em todos os aspectos, e com muita ênfase na educação. Só para poder relembrar um pouquinho, nós vamos só lembrar um decreto do Brasil em que colocou-se a proibição da presença de negros e leprosos na educação pública. Então, além de todas as outras leis impeditivas para que esse povo pudesse alcançar a sua cidadania plena, eu vou lembrar só essa da educação, porque a educação é a porta que se abre para a equidade e para que todos possam ter as mesmas oportunidades. Então, o Brasil tem uma dívida muito grande com mais da metade da população brasileira,
e ela não só para mais da metade da população brasileira, mas para toda a população brasileira, porque nós precisamos de promover, então, a equidade educacional. E os números não estão nos dizendo que isso está acontecendo, né? Apesar dos grandes avanços no acesso escolar, não podemos dizer que não houve um avanço nesse sentido, mas nas últimas décadas, o sistema educacional ainda não foi capaz de garantir essa equidade para o grupo negro. Então, nós temos aí, nos 3 níveis de ensino, e não vou falar da universidade, vou falar só nos 3 níveis de ensino, nós tivemos 3 questões que ainda permanecem nas nossas estatísticas. Primeiro, menos oportunidades de aprendizagem no ensino fundamental. Mesmo que as crianças tenham acesso ao ensino fundamental, em função, muitas vezes, do próprio racismo, em função das estruturas físicas das escolas em que estuda a maioria do povo negro, e nós sabemos que a maioria do povo negro do Brasil ainda é pobre, são filhos dos trabalhadores empobrecidos, então não é Rosa Margarida que está dizendo isso, são as estatísticas, e que majoritariamente as crianças pobres e negras têm maiores dificuldades de aprendizagem no ensino fundamental. Não por alguma questão biológica, de forma nenhuma, mas é em função das questões do racismo e das questões do racismo em todos os seus aspectos. O racismo estrutural, o racismo ambiental, porque eles moram em territórios com mais dificuldade, e o próprio racismo institucional, que não dá às escolas a estrutura necessária. E aí impede essa aprendizagem sem atropelos. Então, nós temos aí menos oportunidade de aprendizagem no ensino fundamental. Nós temos as desigualdades na conclusão do ensino médio. Então, nós sabemos que existe um funil. Entra um grande número de pessoas para o ensino fundamental, eles entram, existe uma queda imensa daqueles que passam do ensino fundamental para o ensino médio, e além dessa queda de matrículas, dessa saída do fundamental para entrar no ensino médio, nós temos ainda uma questão muito séria, que é a desistência desses meninos do ensino médio e que não fazem a conclusão desse ensino médio. E, logicamente, nós já sabemos o porquê, uma série de questões. Porque, majoritariamente pobres, eles têm que fazer uma opção horrível, uma opção entre ou estudar ou trabalhar, porque eles têm que ajudar efetivamente nas despesas da casa. Então, majoritariamente, esses alunos eles acabam abandonando. E tem outras questões também, que o ensino médio ele não tem ainda, nós estamos caminhando para melhorar essa questão, mas ainda é difícil, ele não tem atrativos para o perfil dessa nossa juventude negra. Ele diz muito pouco para essa juventude negra, com todas as suas questões de organização curricular. Então, é preciso de reorganizar mesmo esse ensino médio de uma forma a atender às especificidades dos estudantes, dos sujeitos sociais concretos que estão nesse ensino médio. E nós temos uma outra questão muito mais séria, que é o início desse processo de exclusão, que são as dificuldades de acesso das crianças negras e pobres e periféricas na educação infantil. Primeiro, o número que é oferecido pelos municípios, que o município que é o encarregado de propiciar a educação infantil, ele não tem estrutura física capaz de arregimentar todas as crianças do ensino infantil que precisariam estar dentro da escola, né? Então, nós precisamos de pensar também que essa forma de desigualdade que está concreta no ensino infantil,
ela dificulta também esse processo educacional de toda uma população, pois nós sabemos que a educação, efetivamente, é aquela que vai abrir portas para as várias possibilidades que nós temos na nossa sociedade, não é? Pode passar, professor. Aí eu tenho trabalhado muito a importância da questão da Lei 10.639, porque ela não traz uma solução concreta, mas ela certamente é uma porta aberta para que nós possamos caminhar no sentido de promover a igualdade étnico-racial na educação. Mas é preciso saber o que é a Lei 10.639 e o que não é. Me preocupa muito porque algumas pessoas ainda, e principalmente no nosso lado da educação, algumas pessoas ainda não conseguem entender efetivamente do que seja a Lei 10.639. Ainda coloca que é uma lei do Lula, como se fosse uma coisa de ideologias, sem saber da história, que isso é uma luta do movimento social negro desde 1940, por aí, né? Então, já é uma luta constante do movimento social negro em relação ao contar efetivamente a trajetória histórica dos negros na educação, dos negros no trabalho, a trajetória histórica da população negra no Brasil. Né? Então, sem conhecer essa história, fazem juízo de valor da Lei 10.639 sem entendê-la na sua essência. Que ela vai fazer é uma reparação histórica em função de todas as políticas que foram construídas pelo Estado para dificultar a presença do povo negro de uma forma positiva na educação. Né? Não conhecem quais foram as leis que existiram e que impediram efetivamente, que foram leis, foram decretos, foram ações governamentais que proibiram a esses negros de permanecer e ter a possibilidade da escola. Então, e ainda continua em função desse racismo, que é um racismo estrutural, né? Porque nós herdamos isso de geração em geração, um horror, mas é a verdade, isso persiste até hoje e muito forte na área da educação. E muitos profissionais de educação, e eu posso falar isso, eu tenho a possibilidade de falar isso, porque eu faço formação de professores, nesse Brasil inteiro. Então, eu vou desde as grandes metrópoles até aquelas cidadezinhas pequenininhas. Então, eu tenho uma visão empírica de tudo realmente, de como que as coisas estão acontecendo. E, em função desse não conhecimento das políticas que precisam ser construídas, que são políticas afirmativas para a reparação dessa situação do negro no Brasil, os próprios profissionais de educação não entendem bem o que é a Lei 10.639. E eu acho importante que a gente coloque isso nesse nosso curso de pedagogia. Então, os nossos novos pedagogos são aqueles que vão ajudar os professores no seu trabalho, que vão fazer a interlocução entre a gestão da escola e o chão de escola. É preciso que eles saibam exatamente o que é a Lei 10.639. Quando nós falamos da importância da Lei 10.639, que ela nos traz a necessidade e a urgência de introduzir curricularmente a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena no currículo. E a gente precisa saber qual é o papel da escola, o que ela tem que fazer. Esse negócio de ficar fazendo projetinhos esporádicos, projetos de literatura, projetos de beleza negra, festa dia 20 de novembro, isso faz parte de ações pedagógicas que podem ajudar na implementação e na consolidação da lei. Mas isto não é implementar a Lei 10.639.
E aí muitos professores pensam assim, não, existe a Lei 10.639, é para a questão da autoestima, para elevar a autoestima de negros. Não, isso é uma consequência, porque quando o povo negro conhece a sua própria trajetória histórica, conhece a sua história, ele se enxerga e ele enxerga o processo todo que ele viveu, ele enxerga o território que ele vive e ele enxerga as relações que são estabelecidas e não se coloca mais como aquele que se sente inferior. Então, a autoestima, com certeza, ela vai ser elevada, mas a Lei 10.639 não é levantar a autoestima de negro, não. E muitas vezes eu brinco, e Carmen já deve ter escutado eu falar isso várias vezes, não é questão de black is beautiful, não. Com certeza, black é beautiful, 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 mas, com certeza, não é apenas tentando colocar que black is beautiful que vai ajudar a fazer o que a Lei 10.639 tem que fazer. Outras pessoas pensam que a lei vem para valorizar a beleza negra. Desculpem, tomando água toda hora, porque a voz já vai ficando desgastada, viu? Mas, com certeza, também valorizar a beleza negra, fugir do padrão global de beleza, vai ser uma consequência, porque nós vamos ter um pouco mais de explicitação sobre o que é beleza e quais são os conceitos de beleza e que não existe uma beleza padrão. Nós vamos ter essa visão quando nós trabalhamos a Lei 10.639, com certeza que vamos ter, mas a lei não é para poder valorizar a beleza negra só, não. A ensinar o negro a se valorizar, novamente, tudo isso que eu coloquei aí, desenvolver valores, etc., tudo isso são adendos, tudo isso são estratégias para que nós possamos, então, consolidar a Lei 10.639 no interior das escolas. Mas isso não é implementar a Lei 10.639. Então, quando você faz um projeto sobre o cabelo das crianças, com certeza você está fazendo uma ação que vai ajudar na implementação da Lei 10.609. Mas só fazer um projeto sobre cabelo de criança não é implementar a Lei 10.639. É muito além disso. É muito além disso. E alguns diretores nós temos aí, inclusive, com problemas que depois de religiosos, nós vamos discutir isso depois com outro tempo, né? Porque hoje é impossível, porque eu sei que eu tenho uma hora, e o professor, por favor, me cronometre aí, porque quando eu começo a falar, eu não paro, não, viu? É a questão de alguns professores pensarem, alguns diretores, gestores pensar que implementação da Lei 10.639 é só ensinar respeito, solidariedade e fraternidade. Com certeza, isso é obrigação da escola trabalhar no sentido de construir mentes para que elas sejam respeitosas, para que elas sejam solidárias, para que elas sejam fraternas. Mas isso aí não é implementação da Lei 10.639. Ai, Rosa, puxa vida, então você já falou muito o que não é. Mas, então, o que é a implementação da Lei 10.639 na escola? O que nós vamos fazer é enxergar as africanidades que estão presentes em nós. Não podemos esquecer, e a minha estatística está desatualizada, pelo censo de 2010, negros representam 56,3% da população brasileira. Censo de 2010, estatística atrasada. Nós temos agora um outro resultado do censo que ainda não saiu perfeitamente, ainda não socializaram efetivamente a porcentagem, mas já está para mais de 70%. Né? Então, se nós temos uma quantidade, se a população negra brasileira é maior do que todas as outras, é claro que as africanidades estão presentes. Por quê? Nós, brasileiros, somos filhos genéticos e culturais do continente africano.
E, certamente, todos os nossos ancestrais negros que vieram para o Brasil ajudaram a construir a nossa cultura e a identidade brasileira. Portanto, as africanidades perpassam a sociedade brasileira. E nós desqualificamos, em função do racismo estrutural, nós desqualificamos essas africanidades. Nós só vamos enxergar as nossas brasilidades quando nós tivermos consciência das nossas africanidades, né? E aí sim, nós vamos entender a nossa identidade nacional, porque somos filhos de negros, de europeus e dos povos originários. Então, a identidade brasileira, como diz o professor Kabengele Munanga, é uma identidade mista, não é miscigenada. Miscigenada me lembra mito da democracia racial, como se, não, agora nós somos um balaio, nós somos um saco, um balaio cheio de gato, todo mundo é a mesma coisa, não existe negro no Brasil, não existe... Não, não é isso. Miscigenado me lembra o mito da democracia racial. É muito mais importante eu dizer que nós temos uma identidade nacional que é mista, composta de várias identidades. Isso é que é o Brasil, e não um Brasil miscigenado, como queriam no século XIX, para poder dizer que daí a pouco nós íamos diminuir o número de negros, então a sociedade ia ficar mais limpa. Não é fala de Rosa Margarida, não. É fala dos cientistas da época do século XIX. Né? Que a sociedade ia ficar melhor, mais limpa e mais produtiva, porque iríamos acabar com a quantidade de negros. Então, miscigenado lembra exatamente isso, né? De uma convivência harmônica entre todas as pessoas que estão nesse Brasil, as etnias presentes no Brasil. E isso não é verdade. Né? Então, primeiro ponto que nós temos que saber da Lei 10.639 é essa: fazer com que nós possamos entender a nossa identidade nacional a partir das africanidades. E, para isso, nós precisamos tirar debaixo do tapete a trajetória histórica de povos indígenas e povos negros que ajudaram na construção dessa nossa nação. A outra questão muito séria que nós temos que pensar, que não é só com musiquinha, não é só com filminho, não é só com literatura. Todas essas três questões são fundamentais para a implementação da Lei 10.639. Mas a lei é muito clara quando ela diz: é necessário introduzir história e cultura africana. É preciso introduzir conteúdos disciplinares de história e cultura afro-brasileira e indígena. E diz perfeitamente: nós temos que trabalhar a educação das relações étnico-raciais de forma curricular. Então, a escola ela tem que entrar nessa perspectiva de contar as histórias do Brasil sem fazer recortes ideológicos e nem de inferiorizar os povos que foram povos construtores dessa nossa terra. Então, nós temos que voltar atrás, fazer o movimento Sankofa e buscar a história da África, que nós não estudamos, a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, que são povos construtores, e saber como que foram estabelecidas as relações no Brasil. Isto, sim, é introduzir curricularmente história de África, de afro-brasileiros, e introduzir e consolidar curricularmente a Lei 10.639. E aí nós precisamos trabalhar, como escola, nós temos que trabalhar a diversidade, porque nós estamos falando de diversidade, nós temos que trabalhar essa diversidade como um direito. As pessoas têm o direito de ser diferentes, e nós temos a obrigação e o dever de respeitar essas diferenças. E nós, profissionais de educação, nós temos que educar as mentes que chegam às nossas mãos para que eles possam perceber tanto o direito quanto o dever. O direito de ser diferente e o dever
que nós temos de respeitar as diferenças em todos os aspectos da diversidade. Nós temos que perceber que o Brasil é cheio de diversidade sociocultural e racial. Então, isso é conhecimento. Nossos estudantes têm que saber como que esse Brasil é constituído, quem o constituiu e a história desses construtores. Então, nós precisamos, a escola tem que levar a Lei 10.639 é nessa perspectiva. E nós temos também que entender a diversidade do currículo e a diversidade de conhecimentos e saberes, porque cada grupo étnico que está aqui no Brasil, cada grupo racial, cada grupo social que está no Brasil tem um saber. E esse saber ele tem que ser valorizado e agregado como uma cultura brasileira, no sentido de não hierarquizar os pertencimentos. E aí, muito cuidado com aquela nossa fala. Isso é coisa de índio. Isso é trabalho de negro. Muito cuidado, porque nós precisamos de agregar aos nossos saberes, e isso vai ser muito bom para cada um, porque na diversidade é que a gente cresce. É no convívio com as diferenças é que nós nos tornamos melhores. E aí nós temos que ensinar e educar as mentes nesse sentido. Pode passar, professor. Uai, Rosa, mas a escola discrimina? Não, na minha escola discrimina não, todo mundo pode entrar. Na minha escola, não. Nós tratamos a todos de forma igual. Está tudo errado, porque se você trata todos os diferentes de forma igual, você está tratando da maneira errada, né? Então, você tem que tratar as especificidades de cada um. Você tem que fazer uma educação que seja, ao mesmo tempo, generalista, onde dá oportunidade a todos, mas você tem que, para você fazer essa educação de forma universalista, você tem que enxergar as especificidades, porque senão você não faz essa educação que é universal, que é geral, não é? E a escola, eu quero focar bem o chão de escola, aquele que nós lidamos, ela discrimina, mas ela discrimina quando? Quando ela não reconhece as africanidades brasileiras. Pensa que a africanidade brasileira e que a questão do negro é só dança e comida. E não é isso. Nós precisamos enxergar essa trajetória histórica e, principalmente, enxergar e transmitir e conhecer e trabalhar com os nossos estudantes no sentido de perceber, por exemplo, a questão dos grandes ciclos econômicos, não é? Quem foram os construtores dos ciclos econômicos no Brasil? Quem foram aquelas pessoas? Quem é que conseguiu fazer com que o ciclo da cana-de-açúcar fosse uma forma do Brasil se projetar? O café, depois a mineração, sabendo que, majoritariamente, todas as tecnologias da mineração foram trazidas pelos nossos ancestrais africanos. Então, as tecnologias africanas, elas ajudaram na construção do Brasil. Então, a nossa negrada tem uma trajetória histórica que tem que ser conhecida nesse sentido. E mesmo as africanidades que estão presentes em nós. E aí, quando um dia que a gente tiver um tempo, nós conversamos dessas africanidades. Desde fazer uma forma de fazer comida, panela, etc., a forma de dançar, a forma de cantar, a forma de construir casa, todas essas africanidades estão em nós, até de pedir a bênção. Quem é que não pede a bênção à mãe, o pai, ou a avó? De onde que veio isso e por que veio isso? Com o tempo, nós conversamos sobre isso. Então, quando a escola não incorpora de forma institucional a educação para as relações étnico-raciais via currículo, ela está projetando um racismo estrutural. Não adianta um professor, dois professores, um fazer a implementação. Não, ela tem que ser feita de forma institucional via currículo. E eu estive numa reunião do MEC ontem,
E eu fiquei muito feliz, porque está vindo agora um arcabouço de legislação e de ações para a efetiva implementação da Lei 10.639. E as universidades elas vão ser acionadas, o Ministério Público está em cima, na cola das escolas que não vão fazer essa implementação, uma série de ações jurídicas, pedagógicas e de amparo até financeiro para que essa lei seja consolidada. Então, foi apresentada para alguns essa política que vai ser colocada como política. Então, eu estou falando institucionalmente. É o que as escolas terão que fazer. Esse negócio de falar que o professor tal faz, não. Os gestores eles serão cobrados de como que eles estão fazendo essa consolidação de forma institucional via currículo. Que não é festinha de 20 de novembro, não. Isso não funciona mais, não. Pode ter a festinha de 20 de novembro, gente. Não estou falando que não pode ter, não. Claro que pode ter, mas que ela seja o finalizar de um processo de trabalho que foi desenvolvido durante o tempo todo, curricularmente. Não é? A escola discrimina... Professora, deixa eu só fazer um comentário sobre isso, que eu falei com eles. Eu sou professor no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, né? Porque minha formação é em Biologia. E nós fomos acionados já pelo Ministério Público a respeito da questão das diversidades étnico-raciais no currículo. E aí veio uma consulta da Procuradoria-Geral da União para a gente, via coordenação de curso, né, perguntando onde está o cumprimento dessa lei. E aí a gente teve que produzir alguns documentos, levantar nos planos de ensino em quais disciplinas isso é efetivamente trabalhado. E, inclusive, como o nosso curso não consta como uma disciplina igual à pedagogia, de educação para as diversidades, se o que é oferecido dentro das outras disciplinas é suficiente. Eu tenho certeza que vai vir uma recomendação do MEC para que isso seja mais efetivado. Sim. E eu acho certo, porque fica meio... Eu dou aula de evolução, né? Obviamente a questão racial para evolução é muito forte. Porque um dos pensadores que foi utilizado para validar certos racismos foi o Darwin, mesmo que ele não tenha se posicionado de forma racista, né? Sim. E aí eu discuto já, é usual discutir a disciplina, porque acho que tem a ver com a própria discussão. E aí os meninos falam assim, mas professor, por que isso não acontece nas outras disciplinas dos outros professores? Eu falo, isso se chama escolha didática. E como eu dou didática para eles, eu discuto a questão da escolha de conteúdo. A gente tem uma ementa, mas dentro da ementa você tem um universo de possibilidades de seleção de conteúdo. E aí isso depende da escolha que o professor faz também. Mas tem que ter realmente, isso tem que ser uma ação que seja uma política pública e que seja curricular. Senão ela não é cumprida, senão vai ficar alguma coisa dito pelo não dito, né? Sim. Fulano faz, ciclano faz. E nós temos que caminhar na questão de currículo, porque currículo é disputa das narrativas, né? Não pode ser só uma escolha pessoal, esta quero, esta não quero. Não é? Tem que acabar essa questão dessa disputa, dessas narrativas, e efetivamente fazer com que as coisas aconteçam. Né? Porque nós não estamos falando, quando a gente está falando de implementação da Lei 10.639, nós não estamos falando, não é só da população negra, não. As pessoas precisam perceber que nós estamos falando de uma nação que ela não vai conseguir ser uma nação progressista enquanto ela não colocar no mesmo nível de possibilidades todas as pessoas que estão aqui. Então, serão prejudicados todas as pessoas que estão aqui, independente da cor. E as pessoas precisam perceber isso, não é? Então, nós precisamos de acolher adequadamente essa situação de conflito que ainda existe, né, em todas as pessoas. E, principalmente, uma das questões que a escola coloca é exatamente essa, saber acolher também aqueles que estão sofrendo racismo e preconceito dentro da escola, e não negar, e não fechar os olhos. Né? Pode passar, professor, por favor. E agora, eu juro que eu vou andar mais depressa. Por favor, se você me fala quanto tempo eu tenho. Olha, a senhora pode ficar à vontade. Tem uma aluna que ela levantou a mão, acho que ela quer fazer algum comentário. Se a senhora permitir, por favor, a Josiane. Isso. Depois você me fala há quanto tempo, que é para mim
para que eu possa... Olha, a senhora pode chegar até às 21 tranquilamente, tá? Então pode ficar. Está sendo muito agradável ver a senhora e muito elucidativo. Tá certo. Josiane, por favor. Josiane, por favor. Eu acho que ela deve estar clicando sem querer. Boa noite. Desculpa, eu apertei errado. Foi minha bebezinha que apertou aqui, tá? Me desculpe. Não, tudo bem, Josiane. Nós vamos continuar, então, nossa conversa, porque para a gente, depois que se tiver, sobrar um tempinho até para resolver alguma questão que alguém queira colocar, né? E eu sempre coloco que nós vamos... O meu trabalho é muito voltado para o chão de escola, né? Então, eu procuro fazer uma fundamentação baseado muito naquilo que a gente vive. Eu coloquei aqui algumas frases que representam as resistências que nós temos em relação à consolidação da Lei 10.639 e a discussão sobre esse racismo estrutural que perpassa pela sociedade brasileira e com muita ênfase nas instituições escolares, né? Essas frases que eu coloquei aí, elas espelham as normatizações e reproduções do racismo estrutural no chão de escola. Quem é que nunca ouviu isso? Os estudantes dessa escola são discriminados por sua condição social e não por sua cor. Gente, as estatísticas estão aí para mostrar e para falar. Já tem um tempão. Profissional de educação que ainda usa essa frase, eu sinto muito, eu não passo pano não, viu, professor Luiz Gustavo? Eu falo, são professores que não leem, que não têm fundamentação teórica, porque as estatísticas estão aí para ser vistas. E isso está aí a olho nu em todos os nossos compêndios de educação, em toda a mídia, que a questão não é apenas de pobreza, mas existe um recorte racial nessa pobreza, e majoritariamente os negros são pobres porque são negros. E não é uma questão, mas não, Rosa, não é bem assim. Ainda há discussão nessa questão por falta de conhecimento. Então, eu preciso ver quais são as estatísticas que estão no país em que eu trabalho, no país em que eu vivo, para perceber que não é fala de movimento negro ou fala de alguns, ou é mimimi, não. Os negros são pobres porque são negros. Por quê? Porque não tiveram acesso a uma série de bens que a maioria da população tem. Então, um professor falar uma coisa dessa, ele precisa de repensar a sua formação. Depois, não fui preparado para lidar com essa temática, portanto, não tenho como colocá-la em minha prática. Eu sinto muito. Se você é um profissional de educação, você tem que estar preparado para exercer a sua profissão. Da mesma forma que um médico hoje ele precisa de dominar conhecimentos da tecnologia para fazer as cirurgias, e ele teve que se preparar para isso. Desculpem. Desculpem. Nunca vamos te esquecer. Oh, meu Deus. Aqui está um lembrete de Desculpa. Vovó e vovô, Caio e Ita amamos vocês. Nunca vamos te esquecer. Para, Alexa. Que bonitinho. Alexa, diminua 20 pontos. Desculpem, é o recado que os meus netos botaram ali na Alexa e nessa hora ela fala, eu esqueci de abaixar. Me desculpem, me perdoem, né? Mas eu estava dizendo... do professor, eu dizia que se o médico hoje, ele tem que, para ser um bom profissional, ele tem que estar preparado para lidar com as tecnologias, para fazer as cirurgias, etc., etc., da mesma forma que a lavadeira hoje, que antigamente que ela usava sabão de barra, que ela usava
quarar, muita gente nem conhece, né? Nem sabe o que é quarar roupa hoje, essas meninas mais novas que estão aí, mas era colocar num quarador para que o sol passar folha de mamão para clarear. Quer dizer, antigamente as lavadeiras faziam isso. Hoje não tem jeito de fazer, então ela tem que organizar a profissão dela para que ela seja uma boa profissional, saber lidar com a máquina de lavar, com a máquina de secar e com o tal do vanish, né? E todos aqueles outros aparatos. O professor que não sabe lidar com a diversidade, eu sinto muito, mas ele tem que se preparar. Se ele não foi preparado academicamente, então ele tem que fazer primeiro um esforço também pessoal, mas reivindicar formação em serviço e constante, para que ele possa, então, ficar efetivamente preparado. Porque é a profissão, e cada um tem que desenvolver a profissão que escolheu. Aí já tem outras pessoas que falam, eu já trabalho a temática há muito tempo, o respeito às pessoas e a história da escravização não é novidade na escola. Então, eles pensam que Lei 10.639 é falar de escravização. A escravização é um dos temas que deve ser trabalhado e que não pode ser trabalhado mais da forma antiga que nós trabalhávamos. Existe toda uma nova forma de abordar essa questão da escravidão. Então, nós precisamos de reorganizar a nossa prática pedagógica para fazer de uma forma diferente. E trabalhar respeito às pessoas não é trabalhar a Lei 10.639, como eu já expliquei. Outra questão muito séria, sou professor eu vou falar de matemática, os professores de matemática, quase, quando eu estou fazendo formação presencial, eles quase me matam. Eu sempre eu uso o nome dos professores de matemática, mas isso pode servir para qualquer professor. Eu sou professor de matemática, então não tenho nada a ver com isso. Todos os profissionais de educação, cada uma das disciplinas, ela tem uma obrigatoriedade no trato das questões étnico-raciais. E quando eu falo que eu preciso de tratar a diversidade de saberes, eu preciso tratar, por exemplo, na matemática, os saberes dos nossos povos ancestrais, tanto os negros quanto os indígenas. Não é? Então, eu tenho que saber as várias formas de pensar desse povo que está aqui, porque realmente essa forma de pensar, ela influencia na forma de pensar de um país inteiro. Então, eu preciso saber. A geografia, ela tem que saber muito bem fazer a localização dos territórios onde estão os negros, por que estão ali, por que... Sabe? Então, cada uma, arte, geografia, história, ciências, matemática, ensino religioso, todos os aspectos, todas as disciplinas, elas têm tudo a ver com a Lei 10.639. Portanto, essas falas são falas de representatividade de um racismo estrutural e institucional, porque se essas fases são reproduzidas na escola, institucionalmente, a escola está reproduzindo o racismo estrutural. Pode passar, professor. Então, por enquanto, falei só do que não pode, do que é, do que não é. Então, agora vamos passar. Nós vamos fazer o quê, né? Porque é muito fácil a gente jogar a pedra, mas também não mostrar a mão. Então, a gente tem que mostrar a mão e fazer. Então, como que nós podemos fazer? Eu coloquei aí de uma forma bem didática, e as minhas colegas pedagogas vão perceber, porque a gente tem esse mesmo pensamento, nosso pensamento é organizadinho, direitinho, didaticamente as coisas. Eu coloquei aí para a gente pensar se vai implantar, implementar ou consolidar a lei. Implantar, já não fazemos mais implantação. A lei já foi para 21 anos de idade. Então, nós não estamos implantando mais nada, não. Quem ainda está implantando está atrasado, né? Implementar, também nós já passamos dessa fase de implementar.
Isso seria o ideal, mas nós sabemos que ainda tem gente que nem implementando está, né? E nós precisamos é de consolidar, é de transformar em práticas pedagógicas curriculares a implementação da lei, né? E aí eu coloco que são eixos que a gente tem que trabalhar na escola. E eu coloquei esses 3 eixos, se você pensar nesses 3 eixos, vai facilitar o seu trabalho até para você organizar os seus planos didático-pedagógicos. Nós temos que trabalhar conhecimentos disciplinares. E esses conhecimentos disciplinares, eles vão nos levar a quê? Eles vão nos levar a reconhecer e a valorizar as diferenças. E aí, olha para você ver como que eu coloco de uma forma ampla, mas que dá para você pensar exatamente de que forma que você vai fazer isso no seu trabalho. Nós vamos desenvolver, então, no nosso trabalho pedagógico, nós vamos desenvolver a capacidade de reconhecimento das diversidades e de aceitação, respeito e valorização das diferenças. E aí você tem que pensar, quais são as estratégias didático-pedagógicas que eu vou usar para que eu, através dos conhecimentos disciplinares, eu possa, então, fazer o reconhecimento e valorização dessas diferenças. Tá? Então, esse aspecto é um dos eixos. Agora, o outro eixo é o conhecimento da nossa herança sociocultural. Então, nós temos que levar para dentro da escola a memória histórica brasileira. Isso faz parte, então, de um processo para reconhecer, valorizar, respeitar a diversidade histórica, étnica e cultural brasileira como um processo de construção coletiva, que não foram ou os negros que foram só os pés e as mãos para a construção do Brasil, eles foram pés, mãos e cérebro, então eu não posso hierarquizar a participação desses grupos sociais, eu tenho que trabalhar numa perspectiva que a construção do Brasil foi feita de forma coletiva, portanto, a história desses povos tem que estar no currículo, porque senão eu estou hierarquizando, eu estou jogando debaixo do tapete contribuições que foram fundamentais na construção desse Brasil. E nós temos que trabalhar a educação para as relações étnico-raciais, que são atitudes e valores dentro das interações sociais, que nós vivemos em um país que tem, como eu disse, uma identidade mista, e nós cruzamos o tempo inteiro com negros, brancos, indígenas, japoneses, árabes. Nós convivemos com uma miscelânea de grupos sociais. Então, nós temos que nos preparar para as interações sociais. E nós vamos, então, assumir posicionamentos que sejam contrários ao racismo, ao preconceito e a toda e qualquer forma de discriminação. Se você agregar no seu pensamento didático-pedagógico, o que você tem que fazer para a implementação da lei, esses eixos, você vai fazer da melhor maneira possível, porque você vai trabalhar os conhecimentos disciplinares para reconhecer as diferenças, você vai trabalhar a herança sociocultural, vai trabalhar a identidade brasileira sem cortes, e você vai trabalhar também atitudes e valores, que são as relações que são estabelecidas no Brasil. Pode passar, professor. E aí nós temos protagonistas. E quem são os protagonistas nessa construção? Não adianta virar e falar assim, nossa, o Brasil é racista. Igual há bastante tempo atrás, foi feita uma pesquisa e que 90% das pessoas falaram que o Brasil era racista. Mas quando perguntavam para as pessoas assim, você é racista? Não, 100% das pessoas disseram que não. Então, como que 100% das pessoas falam que o Brasil é racista, mas 100% das pessoas falam que não é racista? Né? Então, é aquela forma de fingir que. A mesma coisa eu coloco aqui como protagonista. Não adianta dizer, mas as escolas não implantam, mas as escolas... E você faz o quê? Você tem feito a sua função enquanto gestor educacional? Como gestor educacional, você tem que liderar a implementação, a consolidação da Lei 10.639 no cotidiano escolar. Você tem que acompanhar essa consolidação. Você tem que prover
a escola para poder consolidar isso. E aí, os professores têm que ter instrumentos, eles têm que ter ferramentas para poder fazer isso. Como é que uma escola fala que implanta a lei se ela não tem uma literatura que ajude aos professores nesse trabalho, tanto de formação para si mesmo, mas também para os alunos? Sem material, ninguém implanta nada, não. E não adianta o gestor chegar perto do professor, chegar perto do pedagogo e falar: olha, ó, o Ministério Público está vindo atrás da gente, vamos fazer alguma coisa. Opa, vamos fazer alguma coisa. Vamos aí é no plural. Vamos quem, cara pálida, não é? Então, quem vai fazer? Todos nós. Então, o diretor ele tem que prover a escola de material didático-pedagógico para que isso possa acontecer. É função do gestor educacional, institucionalizar isso. Não adianta ele, quando chegar lá, pergunta, ele fala: ô, fulana, traz seu plano aqui para mim, deixa eu escrever aqui o que você fez. É escola, é institucionalização. Não é um professor ou dois, não. Com certeza é necessário que isso seja feito. E eles têm que avaliar de que forma que isso está caminhando, né? E para isso a gente já tem uma série de materiais que ajudam nesse sentido. Outro protagonista fundamental é o pedagogo, são vocês, minhas caras colegas de trabalho. Vocês têm que ajudar na reflexão sobre o assunto. Se você vai ajudar a refletir, você tem que se formar, não é? Você tem que planejar de que forma que isso vai ser implantado institucionalmente. Você tem que acompanhar os professores nessa implementação. Você tem que formar os seus professores, fazendo formação em serviço, fazendo maneiras que os professores possam ampliar os seus conhecimentos, e você tem que avaliar como que está efetivamente o trabalho da escola e efetivamente o seu trabalho. E os profissionais, os professores e as professoras, né? Porque a gente tem uma série de resistências. Nós temos um grupo maravilhoso, majoritariamente os professores, quando você fala, vamos fazer, a turma vai, a turma coloca, mas sempre tem aquele que é resistente. Eu não ganho para isso. Gente, ó, eu vou falar baixinho, que é só para a gente escutar, tá bem? Mas eu escuto isso nas formações que eu faço. E entre nós podemos falar entre nós, mas não podemos deixar que ninguém fale. Aí os professores falam assim, não ganho para isso. Eu já estou aposentando. Aí me dá uma raiva, porque fala que é aposentado porque está velho, né? Eu estou velha, mas estou aposentando. Já aposentei um montão de vezes, mas continuo na luta. Não vou fazer nada disso, não vai dar muito trabalho. Análise política daqui a pouco vai passar. Então, nós temos professores que falam isso. Então, coitado do pedagogo e coitado do gestor que quer fazer isso também. Mas também nós temos profissionais de educação, professores, mas lutam com os pedagogos e lutam com a gestão, porque muitas vezes ele quer fazer o trabalho e o gestor não permite, o pedagogo não dá abertura, inclusive muitas vezes proíbe. Então, nós temos aí uma série de questões que nós precisamos de analisar. Então, esse professor precisa estudar, porque ele, se fundamentando teoricamente, ele pode bancar aquele pedagogo que está cortando aquilo que ele quer e pode cortar também o gestor educacional, porque a legislação está aí em todos os aspectos para poder fundamentar o seu trabalho. Ele tem que acolher os seus estudantes, negros e negras, na série em que ele trabalha. Ele tem que aquilombar com seus colegas de trabalho, por ser uma coisa... Não podemos dizer que seja nova, porque com 21 anos já não é tão nova assim, né? Mas, como é uma coisa nova que está sendo colocada curricularmente, você tem que partilhar com seus colegas de trabalho. Então, aquilombar no sentido de construir juntas alguma coisa que vai ajudar a escola. E responsabilizar-se pelo seu trabalho. Pode passar, professor. Ver se eu consigo ir mais rápido. Já vou eu de novo. Olha, se por um acaso a escola não fizer
essas questões todas que eu disse anteriormente, se enxergar, de tornar protagonista, ela vai ser conivente com a necropolítica que está implantada aqui no Brasil. A necropolítica, como diz o nosso Achille Mbembe, né, que eu acho que é uma leitura formidável para nós, profissionais de educação, ele nos fala que a necropolítica ela tem o poder de ditar quem pode viver ou quem pode morrer. Ela tem a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Então, essa necropolítica que é feita, a política que é feita pelas elites e que acabam descartando os mais pobres, os mais velhos, as etnias que para eles não contribuem com a questão do Brasil. Esta é uma necropolítica que está aí. Mas aí o nosso ministro, Silvio Almeida, mas muito antes de ser ministro, é um grande filósofo, é um grande pensador, é um intelectual de primeira linha. Ele diz que coloca-se a necropolítica, ela coloca-se como um mecanismo de morte de vidas negras, como formas sofisticadas de fazer morrer. Se a escola não cumpre o seu papel para que ela possa fazer também uma política educacional de acolher a todos, dando as mesmas oportunidades para todos, ela vai estar sendo conivente com a necropolítica. Porque a necropolítica ela se instala como um mecanismo de destruição de vidas negras com formas sofisticadas. Que forma sofisticada é essa? É de negar para a população negra uma educação de qualidade. Portanto, o racismo é o motor do princípio necropolítico. E nós precisamos, então, perceber que quando a escola faz o racismo, reproduz o racismo estrutural, reproduz o racismo institucional e reproduz a necropolítica, eu tenho chamado de necroeducação. A escola faz, então, uma necroeducação. Mas que necroeducação é essa? Pode passar, professor. A necroeducação é a morte dos sonhos e da esperança pela exclusão, a exclusão na educação. Então, quando, majoritariamente, crianças na educação infantil sofrem racismo, não preciso dizer que não, porque as estatísticas e as pesquisas estão aí para mostrar, as crianças no ensino fundamental, elas não têm possibilidades de uma aprendizagem adequada, quando os meninos do ensino médio têm que sair, porque não existe uma política, tá? Aparecendo alguma coisa agora nesse sentido, não dá para a gente discutir, mas não tem uma política para permanência dessas. Elas estão, então, reproduzindo essa necropolítica. Olha para você ver a violência simbólica que crianças e jovens negros passam na escola, das situações de racismo que eles passam. E aí aqui não dá para a gente discutir, porque ainda tem professor que fala, não, mas não tem racismo, na minha escola não tem. Mas, olha, o racismo não é só xingar o outro de negro, não. É muito mais. Né? Quando eles têm que enfrentar a desumanização e a desqualificação do seu corpo negro, os apelidos que eles são chamados, macaco, buiú, moreninho, que são os eufemismos que são usados para não usar o nome negro. Tudo isso são subterfúgios que ajudam nessa necroeducação. O estresse de uma postura de constante ataque e defesa, e aí eu vou falar especificamente, só para vocês entenderem que ataque e defesa é esse, meu neto estuda em Uberlândia. Né? E, no início, quando ele mudou para Uberlândia, ele falava com a mãe dele, mas, nossa, eu adoro escola, mas eu preciso ficar pensando sempre como é que eu vou vencer os racismos e as discriminações que eu sofro o tempo inteiro. E aí?
Não é só meu neto que acontece isso, não, gente. Isso acontece com a maioria das famílias negras, com os filhos negros. Eles constantemente eles já têm que estar em posição de ataque e de defesa em relação ao racismo que eles sofrem na escola. Não adianta dizer que não. E muitas vezes esses meninos são fadados à invisibilidade. Eles ficam lá no cantinho. Eles são cristalizados como o não saber, a dificuldade que essas crianças têm de construção da positiva da própria identidade. Isso tudo faz parte de uma necroeducação. Então, firma-se na estratégia dos pequenos massacres, como enfrentá-la. Quais são os seus impactos? É uma pergunta que fica para cada um de nós. Pode passar, professor. E aí eu quero falar do movimento Sankofa na educação. E muito antes de falar para você sobre ele, eu vou procurar falar rapidamente, porque o tempo está terminando, mas eu quero convidá-los a assumir também esse movimento Sankofa na educação. Eu dividi esse movimento Sankofa em 4 movimentos, né? Aquela mesma história da pedagoga que gosta de separar direitinho as coisas para poder ficar mais fácil, didatizar, né? Não é isso que nós fazemos? Eu separei, então, em 4 momentos. O primeiro é o da subversão individual e coletiva. O segundo movimento é a consciência reparatória ou a pedagogia reparativa. A inserção do pensamento negro na educação e a observação desse pensamento negro. E o letramento racial. Então, esses 4 movimentos, eles fazem, então, parte desse movimento Sankofa, do voltar atrás para buscar aquilo que precisa ser buscado para construir melhor, com os pés fincados no chão presente e fazer um futuro melhor. Pode passar, professor. O primeiro é a subversão individual e coletiva. O que é subversão quando eu falo? É modificar algo que já está estabelecido, realizando transformações profundas, revolucionar. Então, se existe o racismo na escola, se ainda o racismo estrutural permeia a instituição, o que nós podemos fazer, então, para fazer uma subversão nessa situação? A subversão ela tem que ser individual. Primeiro, eu tenho que reformar os meus conceitos e os meus preconceitos em relação à cultura negra, aos negros, à África. Desqualificar os estereótipos que eu tenho guardados e fortalecidos dentro de mim. Então, isso é uma subversão individual. E nós precisamos de fazer uma subversão coletiva, que é aquela subversão no ambiente do trabalho em que nós estamos, com mostrar através do próprio exemplo, ajudar os colegas a conhecer, a ampliar os conhecimentos, de convidar os colegas a desenvolver ações que vão contra isso. Então, isso é uma ação coletiva, né? E aí a gente pode pensar o cotidiano escolar. Como é que estão as resistências na escola? Você ajuda esses professores a ser resistentes, ampliando esses seus conhecimentos? Como é que está o uso da BNCC? A BNCC ela diz muito pouco em relação às questões étnico-raciais. Tem lá conhecimentos, mas ela trata apenas como questões disciplinares. Ela não trata a educação para as relações étnico-raciais. Então, eu tenho que subverter a BNCC. E como é que eu vou subverter a BNCC? Eu vou agregar as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais com as questões da BNCC. Então, é dessa forma que eu vou subverter. Então, eu vou colocar aquilo que não está colocado da BNCC, eu vou buscar o outro documento normativo educacional. Mas, para isso, eu preciso conhecer. Você, professor, conhece as diretrizes curriculares nacionais na sua íntegra? O que está escrito lá? O que tem lá? Você consegue fazer um diálogo entre essa BNCC e as diretrizes curriculares nacionais? É preciso pensar. E as nossas práticas pedagógicas, como é que estão? Eu vou só reformular, pegar o que eu fazia antigamente e dar uma modificação daqui, né? Colocar um perfume?
eu vou renovar essas práticas, quer dizer, eu vou pegar os mesmos conceitos antigos e vou fazer de uma outra forma, botando nas tecnologias, etc., mas os conceitos são o mesmo, ou eu vou inovar, criar uma nova maneira de fazer essas questões para que nós possamos, então, fazer uma educação que seja efetivamente equânime, né? E como é que está o tratamento curricular e institucional? Eu tenho que subverter nesse sentido, deixar de fazer um professor, mas que a escola toda seja uma escola que é antirracista. Pode passar, professor. E aí o segundo movimento que eu chamo é o letramento racial. O que é o letramento racial? Então, é um conjunto de prática que nos ensina a enxergar como as relações étnico-raciais modelam o mundo e como elas são modeladas por ele. E eu preciso, então, me letrar racialmente, conhecer as questões étnico-raciais. E, para isso, inicialmente, eu tenho que dominar alguns conceitos de algumas palavras. Eu preciso saber o que é o privilégio branco e de que forma que ele incide nessa não articulação com as questões pedagógicas. Eu tenho que conhecer a identidade nacional brasileira, eu tenho que saber o que é o racismo institucional, eu tenho que saber o que é a ancestralidade, e que essa ancestralidade não é só a ancestralidade negra, mas a nossa ancestralidade como pátria, como nação brasileira, filha de quem nós somos, né? Nós temos que saber o que é epistemicídio, né? Matando os saberes de quem aqui no Brasil? De quem foram mortos os pensamentos de quais povos que estão sendo mortos a cada dia, os seus saberes e suas construções. Eu tenho que entender o que é o colorismo, o racismo estrutural, as africanidades. Eu sei o que é democracia racial, e eu ainda penso que essa democracia racial ainda está presente no Brasil. E o nosso currículo ainda está colonizado. O que é um currículo colonizado? De que forma que ele está colonizado quando eu penso nas questões das relações étnico-raciais? O nosso currículo é eurocêntrico? Como? Quando? De que forma que a minha prática pedagógica muitas vezes reflete esse currículo eurocêntrico? Então, são questões que nós temos que nos letrar racialmente para fazer a consolidação dessa lei. Pode passar, professor. 3 minutos eu termino. E a consciência reparatória, ou a pedagogia reparativa, é no sentido de enfrentar todas as ausências que existiram, no sentido de enxergar essa população negra em todas as suas ausências. E aí, Boaventura Sousa Santos, e mesmo a professora Nilma Lino, ela fala da pedagogia das ausências, né? das carências. Então, é preciso saber um pouco sobre isso, e mesmo Hugo Santomé, quando ele fala dos grupos sociais que são alijados do processo de educação e na escola. Então, nós precisamos saber muito sobre isso. Nós precisamos de estudar Nilma Lino, quando ela nos fala da ligação entre educação, raça e gênero. Né? Então, essa consciência reparatória, ela nos leva a alguns posicionamentos. Quais são os pressupostos pedagógicos que eu vou adotar, então, para que eu possa enxergar essa diversidade, e essa diversidade étnico-racial? Quais são as minhas posturas? Eu vou só improvisar ou eu tenho que planejar? Quais são os princípios e referenciais que eu vou ter que organizar? E eu vou fazer como? Qual vai ser meu plano de trabalho? Quem vai fazer, quando vai fazer e como vai fazer? Né? Então, são questões que nós precisamos colocar. E o quarto é a inserção do pensamento negro na educação. Então, nós temos aí uma série de pensadores dentro da pedagogia, e eles nos ensinam muitas coisas. Mas, se eu não fizer para poder entender esse sujeito social concreto que está dentro da educação e que, na maioria da educação
pública com quem nós trabalhamos, a maioria, esse sujeito social concreto, é o sujeito negro. Não se esqueça que eu estou falando, quando eu falo negro, eu estou usando a nomenclatura do movimento social negro, em que ele reúne pardos com pretos e forma a categoria negros. Então, eu estou falando desse grupo social. Se eu não enxergo esse grupo social concreto, eu não vou fazer, então, uma pedagogia que seja reparatória. Eu não vou desenvolver na escola uma consciência reparatória e uma pedagogia reparativa. Né? Então, é preciso que o pensamento negro da educação se entrelace com os pensamentos que nós temos dos outros pedagogos. Exemplificando, e até fazendo um convite a vocês. Agora, no princípio de março, eu vou desenvolver pela DLR, que é a minha empresa, eu vou desenvolver um curso online de afroalfabetização. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles princípios fundamentais que nós estudamos na pedagogia, Emília Ferreira, Vygotsky, Piaget, fundamentais, e vou fazer uma interlocução com o pensamento negro na educação, de que forma que eu posso utilizar as falas desses três, que eu vou usar, e vou usar Paulo Freire também, desses 4 pedagogos, de que forma que eu vou usar essa forma, enxergando esse sujeito social concreto, que é a alfabetização das crianças negras. Não é? Então, é nessa perspectiva que nós temos que fazer essa interlocução com os outros pensadores. Pode passar, professor. E aí eu convido a vocês, nesse movimento Sankofa de educação, a inserir no seu pensamento essa frase que eu acho fundamental do Paulo Freire. Não é na resignação, mas na rebeldia em face às injustiças que nós nos afirmamos. Mudar é difícil, mas é possível. E nós precisamos de mudar essa educação, que ainda é uma educação que não é antirracista, mas que é uma educação que desqualifica o povo negro. Nós temos que ter uma rebeldia, e você fala de Paulo Freire também. A nossa rebeldia em relação a essa transformação, ela tem que ser o ponto de partida. Mas é aquela rebeldia que deflagra em nós uma justa ira, aquela raiva, aquela vontade de transformar. Para quê? Para que nós possamos caminhar para uma posição crítica, revolucionária e anunciadora. Nós precisamos, então, pensar nas políticas educacionais, nas ações afirmativas e no letramento racial. E você, gestor? E você, professor? E você, agente educacional? Você tem respondido à chamada que a escola e a educação têm feito no sentido de fazer essa transformação? Ou você é o elo ausente? Eu convido vocês, vamos dizer presente? Obrigada por me ouvirem, gente, e de outras vezes a gente conversa mais. Eu só queria passar para vocês as sugestões de bibliografia que eu tenho participação. Essas aí são materiais que eu fiz. Olha, esse material para a nova escola, esses 2 materiais para a nova escola, que estão aí os 2 primeiros, são para gestores, e que eu falo o que é como construir uma educação antirracista. É na nova escola Box, está lá aberta, já está gratuito para todo mundo usar. O segundo aí, que tem essa menininha com brinco, é um livro, Como Construir uma Escola Antirracista, com uma série de reflexões. A Fundação Santillana, ela tem feito um trabalho muito interessante em relação às questões étnico-raciais. Então, aí tem a fala, um podcast meu e da professora Putronilha, e lá tem vários outros também falando sobre as questões étnico-raciais no chão de escola. Esse livro, Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, é um livro que está online, é um livro do MEC. Eu fiz a coordenação do ensino fundamental, e lá tem ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação quilombola, educação infantil. Então, tem lá
reflexões sobre esse trabalho e sugestões de atividade, de livros, de filmes e sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas. Então, esse está aí. O outro livro, Educação para as Relações Étnico-Raciais, é um livro meu, pela Mas Editora, em que eu coloco exatamente qual a contribuição de cada uma das disciplinas para a educação para as relações étnico-raciais. Então, nesse livro, eu coloco lá quais são os conteúdos que cada uma das disciplinas tem que trabalhar com a educação das relações étnico-raciais. Esse almanaque pedagógico afro-brasileiro, tadinho, já está tão velhinho, já percorreu esse Brasil inteiro, ele está cansado de andar, mas as pessoas não param de buscar esse almanaque pedagógico. Ele foi lançado há 20 anos atrás e ele continua atual até hoje. As pessoas ainda têm utilizado e ele está em todas as listas de sugestões para materiais que podem ser utilizados. Olha, quem puder conhecer, conheça. É o chão de escola trabalhando as questões étnico-raciais. E esse livro aqui é um livro do nosso grupo de estudo Sankofa, que é o que eu quero convidar a vocês todos a fazer parte. Nós temos um grupo de estudo que se chama Grupo de Estudo Sankofa, depois eu passo para o professor e a Carmen, ele socializa para vocês, mas também tem aí fundamentação teórica, muitos textos e também tem várias sugestões de atividades e de projetos que podem ser trabalhados. Pode passar, professor, que eu vou só passar. E esse aí toda é a minha produção, e eu quero muito que vocês conheçam a minha última produção. Que história é essa? Que tem todo o conteúdo que deve ser trabalhado no ensino fundamental, nas séries iniciais, com os estudantes, através de histórias, brincadeiras e de história. Não é uma literatura, ele é paradidático, porque eu trabalho conteúdos disciplinares sobre cada um dos assuntos que tem que ser trabalhados no ensino fundamental. É isso aí. Professora, muito obrigado. Acho que foi uma fala que a gente precisa ouvir, né? Principalmente pensando que a gente está formando professores aqui, e a fala da senhora contamina a gente, mas contamina no sentido positivo, né? Porque a gente tem esse termo, o contaminar é negativo, mas não. Quando ele contamina, tornando a gente um pouco melhor, né? Eu acho que uma contaminação que ela é necessária. E eu acho importante esses pontos que a senhora trouxe, principalmente a questão do currículo, como é importante a gente incluir isso na prática pedagógica, né, no dia a dia da sala de aula, não como um evento, mas como uma rotina escolar, porque eu acho que falta esse olhar da rotina escolar para a discussão. E pensando também na própria formação de professores, essa questão também precisa ser melhor efetivada, tanto na formação continuada em serviço, quanto na formação inicial, né? Então, acho que a senhora trouxe algumas questões importantes. Estou feliz em saber que está tendo um movimento do governo federal para politizar a questão, apesar dela já estar politizada, porque desde o momento que você tem uma lei, já é uma política pública implantada, né? Mas que não está consolidada, conforme a senhora disse, quer dizer, 21 anos, e ainda essa política pública não está consolidada. Então, acho que a fala da senhora foi bastante importante. E essa ação que a senhora vai fazer sobre a alfabetização, depois, se a senhora quiser mandar divulgação e tudo mais, a gente manda para os alunos também, que se alguém tiver interesse em se inscrever e tudo mais, eu acho que é importante. Estou bastante feliz da senhora estar aqui, da gente ter tido a oportunidade da senhora ter essa fala. Eu conversei com a Lu, que quando eu assumi essa disciplina no curso de pedagogia, eu me senti incomodado em assumi-la, pois eu sou um homem branco, né? Então eu estou fora de algumas interseccionalidades, né? Então, assim, eu estou livre de algumas... Eu estou dentro do meu privilégio branco, e isso para mim é claro, mas até eu contei para eles como que funciona essa questão, porque o curso de pedagogia AD você faz tipo um processo seletivo para pleitear a disciplina, e eu fui o único candidato para a disciplina. E não é que não há pessoas que têm competência para ministrar essa disciplina, a questão é que o número de pessoas pretas que estão efetivamente na universidade é muito limitado. Então, você tem pessoas que trabalham a questão, mas elas não conseguem trabalhar em todos os espaços. E aí, eu acabei assumindo, mas foi extremamente importante para mim. Mal eu sabia que seria tão importante
Porque quando eu prestei a seleção para a disciplina, eu não tinha muita ideia de quais eram os temas, né? Aí, quando eu assumi efetivamente, que eu tive a oportunidade de estudar, que é o que a senhora disse, né? Eu não tive formação para isso, eu sou formado nos anos 90. Essas questões elas não eram discutidas nos anos 90. E eu me formei em relação a isso, porque eu entendo que a gente, enquanto professor, mesmo que a gente seja de uma área específica, a gente é professor. É professor de. O adjetivo ele não é tão importante, porque o fato é professor. O substantivo é professor. E aí você tem várias questões que envolvem o ser professor, que eu acho que foi importante demais a senhora trazer. Certo? Então, assim, estou super feliz, super grato da oportunidade de poder ouvir a senhora, e eu acho que os nossos alunos aqui também. Né? Ô, professor, você me permite apenas fazer uma colocação em relação à questão do privilégio branco. É extremamente importante que brancos estejam na luta, principalmente com essa consciência que você tem em relação aos seus privilégios. E você está no caminho correto, então quer dizer, você foi reestudar, você foi fundamentar-se cada vez mais. E é o que nós precisamos, porque essa luta que nós temos não é uma luta negra, é uma luta da nação brasileira, e brancos e negros têm que efetivamente estar unidos nesse sentido. Né? E eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar com vocês, e gostaria muito que vocês fizessem o curso comigo, que entrassem no Grupo Sankofa. Nós vamos fazer agora um grande seminário África-Brasil, nós vamos trazer profissionais, professores de Angola e intelectuais de Angola, para fazer formação com a gente sobre a África, e quando for em 2025, vai um grupo para Angola também fazer. Então, eu quero convidar a vocês para estar conosco nessa proposta também, viu? Aí tem uma pessoa que levantou a mão, acho que podemos abrir a fala, né, professora? Sim, Aí a Ana Vitória levantou a mão e a Carmen em seguida. Vocês podem falar na sequência, viu, meninas? Boa noite, professora Rosa, tudo bem? Boa noite. Quem está falando? Peraí, deixa eu... Ana Vitória. Oi, Ana Vitória, boa noite. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora. A senhora acha que nas escolas de hoje em dia, acha que daria certo, assim, ter no planejamento da escola, ter um planejamento antirracista? Você acha que daria certo isso no mundo de hoje mesmo? Ana Vitória, quando nós estamos falando de a escola para o século XXI, a gente pega, muitas vezes, o bonde andando mesmo. O interessante seria que essa construção fosse feita coletivamente, mas não dá para poder esperar, não. Se o assunto diversidade e diversidade étnico-racial é um assunto que permeia a sociedade brasileira, a escola tem que tratar. Então, não dá tempo para poder ficar esperando fazer planejamento, não. Mas tem que ter um planejamento, sim. Inclusive, algumas prefeituras, e eu já trabalhei em 3 delas, elas têm feito a organização de um plano da prefeitura, da rede municipal, para fazer a implementação da Lei 10.639 de uma forma coletiva, a rede implantando. Mas é preciso que o secretário de Educação, é preciso que os assessores do secretário, é preciso que os movimentos sociais da cidade se coloquem para que isso aconteça. Porque senão não acontece, não. A sociedade civil tem que fazer. Mas dá certo, sim, mas aos poucos o planejamento vai sendo construído, porque as pessoas vão vendo que não dá para poder fazer sem planejar. Dá certo, sim. O que não pode acontecer é não fazer formação em serviço, porque senão começam professores a reproduzir os racismos que eles têm introjetados neles mesmos. A formação de professores é importantíssima. Certo, muito obrigada. Nada, Vitória. Rosa, Carmen, como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, melhor agora. Como sempre, né? Abrilhantando.
E queria reforçar, que se desse para você reforçar, né, com as minhas colegas e colegas, a questão da dificuldade que nós temos, né, de implementar essa lei dentro da escola, com os gestores, né? Sim. E às vezes a gente fica muito sozinha. E como que a gente poderia já começar, né, a trabalhar principalmente essas intervenções dentro de sala de aula, que ocorre muitas das vezes uma brincadeira, uma fala, uma colocação, e essa criança preta, né, ou se acha indiferente ali, né, trabalhar essas questões. E a segunda questão que eu queria colocar também é que você esteve em Moçambique, não foi? Sim. Eu acho bacana também você colocar um pouco dessa sua vivência, sua experiência, e do material didático, né, como você colocou, eu acho importante, se o professor não se importar, eu acho que, senão o pessoal acha que é muito caro, é difícil ter, mas ele dá passo a passo de como trabalhar isso em sala de aula. É isso, um beijo, obrigada pela atenção e carinho. Um beijo, Caio, saudades, viu? Com certeza. Gostaria de ir para a África com a turma aí, mas eu acho que agora... Mas não é agora, é 2025. Agora nós vamos receber... Mas eu falo assim, até lá, acho que eu ainda não terminei o curso, né? Nossas férias ainda estão um pouco bagunçadas, né, professor? Mas as férias... vamos ver, quem sabe, né? As férias, elas são de acordo com o calendário, viu? Pode ficar, a viagem é de acordo com o calendário, tanto do calendário de Angola como do calendário daqui. Quem sabe, vai dar tudo certo. Vai, quem sabe, esperamos, vamos ver. Obrigada, tchau. Tá, tchau, tchau, um beijo. Olha, Carmen, eu acho necessário, agora não dá mais, e eu tenho a impressão que com essa política pública que está sendo colocada pelo MEC, não vai acontecer mais essa questão das questões individuais. A Nilma Lino, ela fez para o MEC, junto com o grupo das ações afirmativas, ela escreveu um livro justamente falando das dificuldades para a implementação da lei. E uma das principais dificuldades que estão colocadas lá é a questão dos gestores. E quando eu estou falando gestor, não é só o gestor de escola, eu estou falando dos gestores educacionais. Então, muitas vezes, o próprio secretário de educação, como ele também não está ligado nessas questões, ele não tem o conhecimento necessário para poder perceber a importância disso. Porque, gente, quando nós fazemos a implementação da Lei 10.639, nessa perspectiva de buscar fazer com que essa criança, esse jovem negro, se sinta pertencente à escola, nós fazemos uma grande diferença até no IDEB da cidade e no IDEB da escola. Só que os profissionais não conseguem entender isso, não. Sabe? Eles não têm essa visão. O que é necessário é que a sociedade civil ela se mobilize, os movimentos sociais, e aí em Uberaba tem movimentos sociais extremamente fortes, que vocês se coloquem exigindo, é direito, exigindo que isso seja feito de uma forma em rede. E aí vocês vão me desculpar, eu vou dar o exemplo do que eu estou vivendo agora, que é em Nova Lima, por exemplo. Tem 3 anos que eu estou em Nova Lima, implantando na rede municipal de ensino a educação para as relações étnico-raciais. E agora, nós vamos começar, esse ano agora, no 4º ano, nós vamos implantar os protocolos antirracistas para ajudar os professores a ter as reações necessárias para quando existe uma intervenção pedagógica que ele tem que fazer numa situação de racismo. Então, nós vamos implementar os protocolos antirracistas e nós vamos fazer um caderno pedagógico em que nós vamos colocar lá todos os conteúdos necessários para serem trabalhados em cada nível de ensino. O que é que você tem que fazer na educação infantil? O que é que você tem que fazer no ensino fundamental 1? O que é que você tem que fazer no ensino fundamental 2? Como eles têm lá só o ensino fundamental 2, nós vamos ficar só nessa. Mas isso tem que ser feito, porque senão não é consolidação. Aí faz um curso
faz um curso agora em janeiro. Quando é lá em agosto, faz um outro curso. Quando é lá... Não adianta isso, gente. Mas aí é preciso do gestor estar em dia com o seu letramento racial. Né? É isso. E o quanto ao material, eu só queria reforçar com vocês. Esse material aqui que se chama Que História é Essa? Ele tem 5 livros. São 5 livros de história. São 5 livros de história. Cada um desses livros trata de 3, 4, 5 assuntos que tem que ser trabalhado nas séries iniciais do ensino fundamental. Eu usei 2 personagens, que é o Itambev e a Maria Carolina. O Itambev é um menino que nasceu no continente africano e depois veio para o Brasil e tem um avô lá, e que ganhou desse avô uma chitata. Essa aqui, Maria Carolina, é uma menina de pele branca, mas que ela é filha de um casamento interracial. Mas ela se coloca como negra. Por quê? Por causa de tudo que está sendo contado nessa história. Então, esses 2 personagens aí, eles são usados para que eu possa contar a história de afro-brasileiros e história de África. Quando os 2 querem saber sobre história de África, Ethan toca a chitata, que é uma chitata mágica, e ele toca essa chitata, e o avô dele, que é um avô moçambicano, é um ronga velho, ele vem e conta para ele as histórias do continente africano. E quero dizer a vocês que tudo com uma linguagem completamente acessível, através de poesias, de músicas, de brincadeiras, e aí se conta essa história. E Maria Carolina, ela tem uma galinha da Angola. Essa galinha da Angola, quando elas querem saber sobre a história do Brasil, dos afro-brasileiros, a galinha da Angola é que conta, porque a galinha da Angola é faladeira, é mágica. O pior é que a galinha da Angola ela repete 2 vezes cada coisa que ela vai fazer. Então, eu tenho uma positividade muito grande em relação a esse material. Eu fiz 500 coleções, porque foi uma produção individual, uma produção minha, inclusive o Uberaba comprou, Carmen, junto com nossa, meu Deus, a Badia, compraram aí para algumas... Fundação Cultural, né? Isso, para as escolas, não é? Então, porque eu não tenho mais dessa coleção, a coleção completa. Eu tenho livros, se você quiser, porque eles fazem parte de uma coleção, mas eles podem ser trabalhados individualmente também. Então, isso aqui é uma leitura para as crianças, e o que eu gosto mais é a fundamentação teórica. E aí, além da fundamentação teórica, por que estudar, como estudar, eu coloco de cada um dos livros, eu coloco quais são os assuntos que podem ser trabalhados, como trabalhar e de que maneira trabalhar. E ainda faço uma coisa que as pedagogas que têm um determinado pensamento não gostam. Eu ainda coloco sugestões de atividade para que você possa recriar. Você pode tirar xerox daqui, trabalhar, ou você, em cima dessas aqui, você fazer diferente de acordo com a sua classe, a sua sala. Mas cada livro tem 3, 4 formas de você trabalhar. É um material que, se eu tivesse condições, o que eu gostaria é que cada professor do ensino fundamental tivesse um em mãos, porque facilitaria em muito o seu trabalho. Isso é excelente. Eu fiquei com vontade de conhecer. E, pessoal, vamos abrir Esse aqui é o velhinho, mas é o velhinho mais usado que pode existir no mundo, viu, gente? Ele tem projetos, poesias, textos, vocabulário sobre as questões étnico-raciais. Se você tem esse livro aqui, você está com o seu material pronto para dar aula. Professor, depois eu vou pegar certinho como seria possível adquirir esses livros, que aí eu divulgo por e-mail do Moodle, tá?
Tá Aí eu certo. converso com a senhora depois pelo WhatsApp. Tá certo. Aí, pessoal, vamos abrir a câmera para tirar uma foto, para registrar esse momento? Que a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Não é sempre a gente tem, né, convidados para conversar com a gente, então... aí, assim, que vocês puderem abrir as carinhas. É bom que eu estou vendo as carinhas de vocês, né? Onde que vocês fazem a prova em Uberaba, gente? A prova da disciplina? Na Casa do Educador. Conhece, Rosa, Casa do Educador? Opa! Quantas vezes nós já fomos por lá formar professores? Verdade. Muito bom. Opa, 1, 2 e... Pronto, tirei a foto. Não que se fosse lá no Centro Educacional, eu vou estar dando aula no sábado, aí eu ia dar um oi para vocês lá na hora da prova, mas eu vou estar no Centro Educacional. Se terminar cedo a minha aula, eu passo na casa do educador para falar um oi para vocês. Mas a prova foi adiada, professor. Não, sim, exatamente, é nesse dia. Tá. Vou dar um dia 3, né? Aí, mas como não é no Centro Educacional, na casa do educador, mas eu se der tempo, eu passo lá, depende do horário que acaba a minha aula. Gente, ó, eu adoro ir Uberaba, viu? Só me convidar que eu vou, viu? Opa! Vamos movimentar. Em abril, eu vou ficar 15 dias direto em Uberlândia, porque minha filha vai fazer uma viagem para uma feira internacional, e eu vou ficar com os meus netos. E aí vamos eu e meu esposo. Eu deixo o esposo com o neto e a gente pode sair. Abril eu vou ficar por conta. Aí, Luiz, ó. Calma, vamos agilizar? A gente podia tentar fazer algum simpósio, alguma coisa, né? Bora lá. Vamos conversar. A gente vai em contato, né? A gente vai se falando. E aí a gente faz bem bolado. E o curso, o Rosa, nós precisamos de carga horária, né? Isso é bacana você falar, porque a maioria aqui precisa, né, dessa carga horária. Sim. E aí era bom você falar isso depois também, porque acaba que uma coisa vai puxando outra, né? Sim. Porque nós estamos terminando, é uma equipe da DLR, e nós vamos trabalhar mesmo a afroalfabetização. Então, nós vamos trabalhar fundamentação teórica e vamos trabalhar oficinas, nem que sejam virtuais, mas oficinas nós fazemos pelo Simpla e tem jeito de fechar em salas. E aí a gente faz a prática, e aí nós ainda não fechamos o número de aulas, então eu não tenho ainda a carga horária completa, nós estamos terminando de fazer isso, mas tão logo eu termine isso, inclusive aconteceu no curso passado que eu fiz, por exemplo, as meninas do Instituto da UENG, da Pedagogia da UENG, uma sala inteira queria fazer. Então, eu conversei com o professor, e quando faz inscrição coletiva, com mais de 15 pessoas, tem um desconto muito grande em relação ao preço do curso. E aí é uma coisa que vocês podem também, podem fazer também. Vocês vão gostar, porque é coisa muito séria. A minha empresa não faz coisa que não seja séria, não, viu? É pé no chão, é consistência, e é chão de escola e diretamente que os professores precisam. Nós não enrolamos, não. Perfeito. Assim que a senhora tiver, então, essas informações, professora, pode passar para mim, porque aí eu passo para os tutores, que aí eles têm contato com cada grupo de cada polo, que aí, de repente, consegue um grupo grande, e a Carmen lembrou bem que vocês têm que fazer a CC, viu, gente? Uhum. Não esquece, não, e a carga horária não é muito baixa, não, viu? Só para lembrar, não querendo polemizar. Bom, professora, muito obrigado pela oportunidade de ouvir a senhora. Realmente, a propaganda que a Lu fez semana passada não foi uma propaganda enganosa, valeu muito a pena, e eu acho que a senhora brilhantou muita disciplina, e eu acho que foi uma oportunidade única para todos nós aqui poder ouvi-la. E eu espero que em próximas oportunidades a gente possa contar com a senhora, né? E, Carmen, vamos pensar em um simpósio sobre essa questão, viu? Vamos sim, vamos falando. Que aí a gente pode organizar, de repente, pensar na extensão e fazer alguma coisa nesse sentido, viu? Muito bom. E eu topo demais. Então, bora lá, então. Tá certo. Um abraço a todas vocês, eu vou sair, então. Agradeço, tomara que vocês tenham gostado e que a minha fala possa, de alguma forma, ter ajudado no saber diário de vocês. Obrigada, professora. A gente continua em contato. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Bom, pessoal,